Olá, tudo bem? Que bom rever você de novo aqui no nosso canal. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês que tem compartilhado as nossas mensagens, a você que tem se inscrito no canal, a você que tem feito comentários. Louvado seja Deus, porque nós temos entendido que o trabalho está fluindo. E o trabalho é para glorificar o nome do Senhor. E o trabalho é para levar o nome do Senhor a ser conhecido. E você é um canal de bênção na minha vida e na vida daquelas pessoas em geral que têm recebido essas mensagens. Eu quero dizer para vocês que nós estamos preparando umas coisas mais dinâmicas ainda para o nosso canal, para que assim possa aumentar, sim, a visualização das pessoas e que pessoas mais sejam alcançadas através do nosso trabalho. Que você possa continuar orando por nós, continuar orando para que possamos levar adiante esse ministério e o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero falar hoje, nesse dia, com vocês acerca de Jesus. Jesus, o mediador. Jesus, o Filho de Deus. Muitos aí continuam a falar que Jesus sempre foi um revolucionário. Ora, quem foi Jesus? Jesus foi um revolucionário que apareceu no início do século e daí promoveu algumas coisas mexendo com a cabeça de muitas pessoas. E eu quero dizer para vocês que Jesus não era um revolucionário. Jesus continua sendo um revolucionário. Jesus é aquele que muitos sentam em rodas, em discussões e tentam conhecer mais acerca dele. A Bíblia, ela nos diz que Jesus é o Filho de Deus. A história nos diz apenas que foi esse homem que passou dizendo ser Filho de Deus. Mas a história apenas comprova a realidade da Bíblia, porque Jesus é o Filho de Deus. E para que nós entendamos, para que nós relembremos isso aí, porque algumas pessoas sabem sobre isso, mas algumas pessoas que podem estar ouvindo, que poderão ouvir, essas pessoas não sabem acerca de toda essa história. A gente vai fazer uma recapitulação. Primeiro, vamos falar sobre o Antigo Testamento. Desde que o homem caiu, desde que o homem pecou, o grande mal que a humanidade tem é realmente o pecado. É a grande doença, é a grande ferida da humanidade. E é o motivo do afastamento entre o homem e Deus. E Deus instituiu ali no livro de Êxodo e depois em Levítico que os pecados dos homens seriam perdoados a partir do momento que os mesmos oferecessem sacrifícios. E para cada tipo de pecado havia um tipo de sacrifício. E esses sacrifícios, constituía em oferecer o sangue de animais, onde o sangue desses animais, aspergidos sobre o altar, fariam a propiciação dos pecados. E nós sabemos que essas ofertas, elas eram levadas pelos sacerdotes. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso entendeu que deveria se existir uma oferta única para que a humanidade fosse salva. Olha o amor de Deus, como sempre nos amando e como sempre providenciando um achego maior para com Ele. Porque se Deus já descia e falava com Adão no Éden e que isso tinha sido interrompido pelo pecado, Deus então sentiu vontade mais uma vez de ter uma conversa mais íntima com o homem. E isso, por conta do pecado, só poderia ser feito quando alguém pagasse o preço por esse pecado. E quem pagou o preço foi o seu único filho, Jesus, que ele enviou em forma de homem para que viesse e recebesse sobre ele toda a maldição, recebesse sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o grande sacrifício. E a partir do sacrifício de Jesus, o homem passou a ter livre acesso com Deus. Mas veja só, Jesus contrariava muitos quando ele falava que ele era o Filho de Deus. Ele sempre afirmou: eu sou o Filho de Deus. E os religiosos, os escribas e os fariseus daquela época, eles se sentiam incomodados porque diziam que ele professava heresias. Em certo momento até disseram que ele tinha demônios e que por Beelzebu ele expulsava demônios. Mas na verdade,
Jesus, como Filho de Deus, foi levado sob permissão de Deus Pai, porque nós sabemos, como nós já falamos, tudo tem um propósito, e o Senhor permitiu esse sacrifício para que nós hoje fôssemos livres. E nós somos livres em Jesus para termos acesso ao Pai. E durante todo o tempo que ele viveu aqui, ele fez algumas afirmações, das quais nós podemos dizer, ali em João 10:30, quando ele diz, eu e o Pai somos um. E aí as pessoas questionam, como? Um homem com duas cabeças? Não. Eu e o Pai temos o mesmo objetivo. Eu e o Pai somos interligados. Aquele que conhece a mim, conhece ao Pai. E isso soava de uma forma absurda para muitos. Embora ele manifestasse os seus sinais e maravilhas, ainda existiam controvérsias com relação a isso. Em outra afirmação, em João 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ora, Jesus, o caminho que nos leva a Deus. Eu gostaria que nós pensássemos agora um pouco acerca de grandes santos, sim, homens e mulheres separadas por Deus, para que fizessem a boa obra aqui na terra. Homens e mulheres que foram sacrificados, homens e mulheres que deram as suas vidas, homens e mulheres que ofertaram os seus bens, homens e mulheres que negaram a si mesmo e levaram o nome do Senhor a ser glorificado. Nós encontramos esses homens no Antigo Testamento, onde nós vimos que o Senhor falava com eles e eles faziam maravilhas. E nós vemos homens hoje também no Novo Testamento, homens e mulheres que estiveram à frente da obra. Homens e mulheres que renunciaram a favor do nome de Jesus. Mas uma coisa muito interessante, esses homens e mulheres, depois que cumpriram a sua obra aqui na terra, eles descansaram no Senhor. A gente vê isso ali no Antigo Testamento, quando Deus falava com Daniel acerca das profecias dos últimos dias. Então, houve a profecia, houveram os feitos que nós temos vivido alguns deles já, mas o Senhor dizia a Daniel, agora você vai dormir, você vai descansar para o grande dia da ressurreição. Então todos aqueles homens e mulheres descansaram no Senhor e aguardam o dia da redenção. Em Atos dos Apóstolos é o livro que fala do nascimento da igreja primitiva, onde após Jesus ter sido levado aos céus, a obra dos discípulos começou. E alguns discípulos foram levados à morte, morte de cruz, morte de cabeça para baixo, morte apedrejado, morte de pessoas nas arenas, nos grandes teatros de Roma, pessoas perseguidas e mortas em nome de Jesus, que não negaram a sua fé. E nós não podemos esquecer de fazer menção dessas pessoas. Mas também nós não podemos esquecer que essas pessoas sempre tiveram consciência de que todo o poder estava nas mãos do Senhor, de que toda a honra e toda a glória ela pertencia ao Senhor. Então nós vemos, por exemplo, quando a gente vai naquela situação de Cornélio, onde Cornélio foi avisado que buscasse a Pedro para que viesse até a casa dele. Atos capítulo 10. Depois, Pedro também foi avisado, ali você pode conferir na sua Bíblia, eu quero alertar uma coisa para você que acompanha nossas ministrações aqui no canal. Confira na palavra. Jesus disse, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, todas as coisas que vocês ouvirem, que vocês prestarem atenção, confiram com a palavra. Então, eu falei sobre João 10:30, eu falei também João 14, versículo 6, e agora eu estou falando com vocês sobre Atos dos Apóstolos 10,
E especificamente agora eu vou falar sobre o versículo 26, mas você pode ali acompanhar o capítulo todo, que a Bíblia também precisa ser lida contextualizada. Eu preciso pegar todo um contexto, não ficar adivinhando versículos. O que é que Deus quer falar comigo hoje? Aí abre a Bíblia e vê aquele versículo. Não. Tudo ali tem um contexto. E nesse contexto eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que ele vai falar ao seu coração. Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para que possa alcançar os nossos corações. Então, voltando a falar do livro de Atos 10, 26, quando Pedro chegou à casa de Cornélio, o que aconteceu? Foram se prostrar aos pés dele. E aí ele diz o quê? Olha, levanta-se, porque eu sou conservo como você. Ou seja, eu sou tão servo quanto você. Eu sou servo. Não é diante de mim que você deve se prostrar. No livro de Atos dos Apóstolos também, nós vimos do capítulo 4, verso 12, que diz que em nenhum outro nome há salvação senão o nome de Jesus. A Bíblia também fala no texto lindíssimo de Filipenses 2, quando ele fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu senhorio. Então, prostrar-se somente diante da pessoa de Jesus. E onde nós queremos chegar? Queremos chegar também no texto que nos fala em 1 Timóteo 2, você vai ler também ali na sua Bíblia, onde fala acerca de que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, lembra lá em João, quando ele falava que ele era o caminho, a verdade e a vida? Caminho de quê? Caminho que nos leva a Deus. Eu estou lhe convidando a você entrar por esse caminho. Eu estou lhe convidando a você entender que diante de Jesus nós devemos nos prostrar, contar as nossas dores, falar das nossas queixas e sermos agradecidos pelos benefícios que Ele tem feito por nós. Entendermos que a única pessoa que pode levar as minhas orações até o Senhor é Jesus, porque a Bíblia diz que hoje Ele está sentado à direita do Pai e intercede por nós. E Jesus, quando foi, deixou o seu Espírito, que é a outra manifestação de Deus, para que esse Espírito intercedesse e levasse até a Ele e Ele levasse até o Pai. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos cercados da Trindade Santa. Há alguns questionamentos, porque diz que na Bíblia não fala a palavra trindade. Mas quando nós estamos falando de três, nós estamos falando de três, e pelo fato de divindade, nós estamos falando trindade, as três manifestações de Deus. No Antigo Testamento, ele se manifestou falando com o homem, o Pai. No Novo Testamento, ele se fez homem, falou com nós. E agora, na dispensação da graça, o seu Espírito está gemendo por nós, levando até o caminho que é Jesus, as nossas petições ao nosso Pai. Então não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo de conversar com Deus. Não perca o seu tempo de manifestar e desenvolver uma intimidade com o Senhor. Deus quer falar profundamente. Deus, através do seu Espírito, ministra aos nossos corações. E não perca a oportunidade e dar a Ele toda a honra e toda a glória que lhe são devidas. Portanto, meu amado, meu irmão, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu não sei quais são os problemas que você vive, porque cada um de nós tem um problema. No mundo nós teremos aflições. Mas quando Jesus diz, olha, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, é porque Ele é o caminho da nossa vitória. Que Jesus abençoe a você e que você mergulhe nas ondas do Espírito, porque aí você vai entender mais sobre esse Jesus mediador
e vai devotar a Ele a sua adoração. E você vai levar para Ele as suas petições e você vai obter resposta, porque ninguém que busca ao Senhor fica sem resposta. Que as mãos do Senhor estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família te possam fazer prosperar em tudo. E assim você possa ser instrumento de Deus em todo lugar onde você for. Até o nosso próximo encontro e que o Senhor seja o verdadeiro motivo da sua alegria. Até mais.